autorizar, mas não está escrito. Então, nós estamos propondo a mudança de redação, não mudando o mérito, para deixar apenas mais claro, né, como eu estava dizendo, fazendo então a seguinte mudança. A importação, tarará, 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 e tal, de segurança e tal, destinadas a testes, terá a autorização de embarque analisada e concedida pela autoridade sanitária no local de desembaraço aduaneiro, mediante apresentação da petição de fiscalização e liberação sanitária. Então, é apenas para tornar a redação mais clara. No item abaixo, 6, é a mesma coisa, não muda os objetos, mas acrescenta que, em vez de ter apenas a análise do licenciamento, a gente acrescentou que terá o deferimento do licenciamento de importação pela autoridade sanitária no local de desembaraço aduaneiro, mediante a apresentação da petição. Então, é apenas para acrescentar também essa figura da autorização, que nós estávamos subentendendo, mas que não estava explícita, e alguns poderiam entender que valeria a rotina anterior de que se apresenta lá no posto e se autoriza aqui na sede. Não, vai ser analisado e autorizado na própria sede. Dr. Max, o senhor vê algum problema nessa alteração que está sendo proposta? Doutor Neito me procurou antes de iniciar a reunião, me trouxe a alteração para uma análise rápida ali. O questionamento que eu fiz é se existe competência técnica para esse tipo de análise. Ele diz que sim. E existindo nenhum impedimento técnico, do ponto de vista legal, não. Está dentro da atribuição do fiscal. Tem alguma dúvida, Cecília? Jaime? Bom, então, com a alteração proposta pela diretoria do Agenor, do Dr. Neilton, eu submeto o texto à apreciação dos diretores. Maria Cecília. De acordo, voto pela promulgação da RDC. Jaime? De acordo. Bom, então fica aprovado por unanimidade a RDC com as alterações propostas. Eu tenho certeza que o esforço... Eu queria só encaminhar a redação já para a ata, né? Queria só salientar... Quer dizer, tudo continua como antes, só muda essa última redação, Eliana. Queria só salientar a importância, e eu tenho certeza, o esforço da diretoria do Dr. Agenor no sentido de simplificar esse procedimento, que gerava um conjunto de ruídos, por vezes absolutamente desnecessários, na atividade de controle de viajantes e mercadorias nos portos e aeroportos do Brasil. Barbana, eu acho que é importante informar que, na medida que for publicado, a GIPAF, a GGPAF, já tem uma ordem de serviço elaborada, pronta, orientando todos os nossos postos nos aeroportos e portos, para que seja imediatamente já adotado o novo procedimento. Nós vamos passar ao item 2.1.3, para aproveitar a presença da equipe da Gerência Geral de Medicamentos. Nós temos duas proposições de consultas públicas que tratam de questões de medicamentos. Uma primeira delas é uma consulta pública que propõe uma resolução de diretoria colegiada que aprova o regulamento para programa de acesso expandido, uso compassivo e doação pós-estudo de medicamentos. É um tema da agenda regulatória da GEMED para o ano de 2011 e nós vamos contar com a apresentação breve do que está sendo proposto por parte da doutora Patrícia Andreotti, que é da Gerência Geral de Medicamentos. Melhor eu apresentar aqui o que
Tanto faz? Bom, boa tarde. Então, essa proposta de RDC, na realidade, ela veio primeiro com uma revisão de uma RDC que já existe, que é a 26 de 99, que trata apenas de programas de acesso expandido. A coordenação de pesquisa clínica, ela já autoriza hoje o uso compassivo e doação de medicamentos pós-estudo clínico, mas isso não estava regulamentado. Então, nós decidimos colocar todos esses assuntos em uma mesma norma. Então, só para talvez explicar melhor o que seria isso, é o acesso a medicamentos em investigação. Medicamentos que ainda não estão comercializados, né? Eles ainda estão em fase de estudos. Então, como que a população teria o acesso a esse medicamento? A 26 de 99, ela foi pensada no advento do HIV, né? Onde as pessoas sabiam que já existiam medicamentos em estudo fora do país, mas não tinham acesso a esse medicamento. Então, foi uma resolução feita pela Anvisa para poder garantir o acesso a essas pessoas. Bom, uma das coisas que vem trazer essa norma é definir os conceitos de cada um desses programas. Então, o acesso expandido, a gente está falando aqui sempre de pacientes que não têm outra oportunidade, tá? Não tem outra oportunidade de terapia disponível, comercialmente disponível. Então, para o acesso expandido, são aqueles sujeitos aqueles pacientes que não conseguem atender os critérios de inclusão de um estudo clínico. Então, eles não conseguem participar de um estudo clínico e necessitam daquele tratamento. Então, nós autorizamos desde que esse medicamento esteja pelo menos no estudo fase 3, que seria o último estudo da cadeia de desenvolvimento de um medicamento. O uso compassivo, além do que eu falei, ele já vem trazer uma outra novidade, né? Que esse medicamento ele pode estar em qualquer fase de desenvolvimento, né? Então, o programa de acesso expandido, a gente fala acesso expandido porque geralmente ele é para várias pessoas, né, que não conseguem atender os critérios de inclusão. E o uso compassivo geralmente é para um único paciente. Então, existem medicamentos que estão em fase inicial de desenvolvimento e pode ser atendido com esse programa, né? Aí nós também definimos o conceito de doença debilitante grave, então aquela que prejudica substancialmente seus portadores no desempenho das tarefas da vida diária, com base em critérios médicos e epidemiológicos, apresenta prognóstico reservado, o que quer dizer que se não tratada, progredirá na maioria dos casos, levando a perdas cumulativas de autonomia e sequelas ou à morte. Então, é o que eu disse, né? Ele não tem outra opção de tratamento. Os objetivos gerais da resolução é regulamentar, então, a prática de uso compassivo e doação pós-estudo, porque essas duas práticas, apesar da Anvisa já ter dado essa autorização, elas ainda não estavam regulamentadas, diferenciar, né, programa de acesso expandido de uso compassivo, padronizar conceitos e critérios com diretrizes internacionais. Então, para escrever essa norma, nós consultamos todas as outras regulamentações disponíveis internacionalmente e aumentar a transparência da prática regulatória da Anvisa na distinção dos processos por meio de organização dos conceitos e critérios. Ainda garantir o acesso a medicamentos ainda à fase de desenvolvimento aos pacientes com doenças debilitantes graves e sem opção terapêutica, garantir o tratamento após o término do estudo aos sujeitos de pesquisa que se beneficiaram do seu uso durante o estudo clínico a critério médico. Então, isso aqui é muito importante também. Tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 251, que diz que todo sujeito de pesquisa no Brasil, após o término do estudo clínico, deve ser garantido para ele o acesso ao melhor tratamento. Então, a empresa ela deve garantir, ela deve doar a medicação após o estudo. Isso, a 251 só diz isso e não diz como isso deve ser feito. Então, essa regulamentação vem para dizer como que a Anvisa fará isso.
uma coisa muito importante ainda aqui é que a 26 dizia que para todos esses programas a doação deveria ser feita por pelo menos 1 ano, no caso de doenças crônicas. E essa regulamentação, nós colocamos que a doação ela deve ser feita enquanto o paciente estiver se beneficiando, tá? Então, e priorizar a análise das solicitações de anuência em programas de acesso expandido e uso compassivo, considerando os riscos potenciais. Uma outra coisa que garante talvez a prioridade de análise, essas análises elas devem ser feitas de maneira muito rápida, porque a gente está falando de pacientes que estão precisando, né? Então, nós geralmente liberamos isso em 24, 48 horas. E antes, na 26, dizia que a CONEP, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, ela deveria aprovar também. Como isso não é pesquisa clínica, isso não é pesquisa, isso é assistência. Exatamente. A pesquisa já foi aprovada anteriormente pela CONEP. Nós tivemos uma reunião com a Comissão Nacional de Ética e ficou acordado que quem avaliaria esse processo seria o Comitê de Bioética ou de Ética Médica do hospital, que vai ser tratado esse paciente. Então, não precisaria desse trâmite, que às vezes levava até 3 meses para a CONEP autorizar monitorar os programas